Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar aí de um card game, ambientado numa das maiores franquias de sucesso aí pelo mundo afora, que é a franquia de Star Wars. E esse jogo, ele deu o que falar no seu lançamento, né? Muita gente ficou, uou, não, tipo um total blast mesmo, assim, sabe? Na cabeça, porque o jogo ele é rápido, traz uma franquia muito famosa e ele roda muito bem. Mas no final das contas, o jogo é perfeito? Sim ou não? Então, para responder essa pergunta aqui, vou falar um pouquinho hoje do Star Wars The Decking Beauty Game. O Star Wars, ele é um jogo do Caleb Grace, lá fora ele é da Fantasy Flight que é a detentora, né, da logomarca da Star Wars para jogos, né, dentro ambientados nesse universo. Aqui no Brasil, versão da Galápagos. Ele é um jogo aí para 2 jogadores, tempo de partida de 30 minutos, depende muito de como as 2 pessoas vão jogar. Tem partidas que vão ser muito menos que isso, sim, viscerais, e tem partidas que podem se estender um pouquinho, mas não é muito, tá? 40, 45 minutos, então 30 minutos aí tá na média. Ele coloca idade acima de 14 anos, discordo, dá para jogar ali na casa de uns 10, 12 anos também. Ele não é um jogo complexo mecanicamente, ele tem algumas nuances, mas não é nada de outro mundo. O que vem no jogo? Cartas. Uma porrada de cartas, vou segurar assim, que eu não vou mostrar todas elas. Então você vai ter um baralho enorme, colossal, e 2 baralhos de cada facção. Então você vai ter um baralho do Império, tá bom? Que você vai ter cartas ali que, a grosso modo, elas são quase todas iguais, né? Então você vai ter cartas de compra e cartas de ataque. Então esse símbolo aqui, o símbolo da pistola, são símbolos de ataque. Aqui em cima você vai ter valor de compra dessas cartas. E aqui alguma eventual habilidade, né, que ela tenha. E aqui o símbolo de facção. E as cartas da aliança. Então aqui um outro tipo de símbolo que você pode ter, né? Que é o símbolo de compra. Então isso aqui, esse número, é para você comprar cartas dispostas na fileira do meio. E aqui as mesmas informações que eu acabei de falar. Além de muitas cartas, você vai ter uma trilha de força, que é um mini tabuleirinho aqui, ó, que eu adoro, que eu estou tentando abrir essa porcaria e não abre. Que é um mini tabuleirinho que você vai deixar na área de jogo, e você vai ter um cubinho para controlar. A trilha de força ela vai para os 2 lados. Sempre que ela estiver numa das extremidades, o jogador que estiver controlando a força, ele vai ter um poder, aliás, um ponto a mais de pontos de compra, mas também tem cartas que são ativadas por conta disso. Se você estiver com a força para si, né, só o fato de estar do seu lado da força, aconteça tal coisa, ou se você estiver no total, aconteça X coisa. E aí você vai ter cartas neutras também, que são os pilotos da orla exterior, tá vendo? Que é uma carta que você pode ir adicionando ali, ele é um jogo de deck building, né? Ou seja, você vai construindo o seu baralho, e aí a grande esmagadora maioria das cartas, que é um deck único. Então você vai ter cartas de 2 tipos. As cartas de unidades, né, como eu acabei de mostrar, essas duas. É interessante que as cartas do deck central elas têm uma informação em ponta cabeça, já explico o que é isso. E você vai ter cartas também de naves capitais. As cartas de unidades elas podem ser tanto personagens quanto algumas naves menores, né, como a U-Wing, mas também você vai ter essas aqui. E você também tem, além das cartas de ambas as facções, você vai ter cartas neutras, né, que são as cartas de bordinha aqui, ó, cinza, e aqui uma carta do Império, né, aqui uma nave imperial. Então, como que se dá o jogo, né? Qual que é o fluxo do jogo? Vou pegar o manualzinho aqui para mostrar, para vocês entenderem a área de jogo. Você vai ter uma disposição de cartas aqui, ó, no meio da mesa, onde você vai ter as cartas viradas para os jogadores. Então, cartas do jogador da Aliança Rebelde vão estar viradas para ele, de uma forma que ele consiga ler o texto. Cartas do Império estarão viradas para o jogador do Império, de uma forma que ele consiga ler o texto. E cartas neutras você pode deixá-las nessa posição aqui, na horizontal, ok? E aqui você vai ter o baralho de compra das cartas neutras. E curiosidade também, né? O mesmo fundo das cartas do Star Wars Destiny. Então, na sua vez, é o clássico jogo de deck building simples. Você vai ter o seu baralho, você vai embaralhar ali, vai sacar 5 cartas e vai resolver elas. Então, você vai lidar com o que você tem ali, pontos de compra, pontos de ataque, você vai interagir com a fila do meio, legal? E a outra coisa que você tem na sua área de jogo também são as bases. O objetivo maior desse jogo é você destruir 4 bases dos oponentes. Então, cada jogador vai ter localidades famosas em Star Wars e todas elas têm uma atividade é ótima, uma habilidade especial. Alguma da estratégia do jogo está por aqui também, tá bom? Isso aqui influencia também na estratégia do jogo. Eu acho que não é o core da estratégia do jogo, mas tá aqui. Quando você vai interagir com a fila do meio,
e você vai jogar suas cartas, né? Você pode fazer duas coisas. Você pode atacar diretamente a base do jogador, caso ela esteja desprotegida. O que é estar desprotegido? É ele não ter nenhuma nave capital, né? Então, assim, se você não tem nenhuma nave capital ali, os danos que as suas unidades causem, seja de próprias naves capitais que você tem na sua área de jogo. As naves capitais, elas jogam e ficam na sua área de jogo. As outras cartas, elas jogam, são acionadas e descartam. Então, elas vão para o baralho de descarte, acabou a pilha de compra, embaralha tudo, volta tudo de novo. Quando você vai jogar os seus pontos de ataque, você pode mandar diretamente na base do seu oponente, o objetivo é derrotar 4 bases, ou você interagir com as cartas do oponente. Então, se eu sou um jogador do Império, eu vou olhar essa carta assim. Então aqui, ó, tá como recompensa aqui, tá vendo? A recompensa o que que é? Eu causar 4 pontos de dano nela, que também é o mesmo valor de compra, ok? Então a recompensa aqui ele tá falando, ó, receba 4 pontos de compra. Então quando eu derroto essa carta, ela é descartada, ela vai para a área do descarte e imediatamente eu ganho isso aqui, tá? Não são coisas cumulativas. Então assim, é um jogo ultra simples, jogo é isso. Deu para explicar o jogo em 6 minutos, ainda deu um enroladinho. Baixa sua mão de cartas, compra cartas do meio no geral, elas vêm para sua pilha de descarte. Algumas vêm para o seu baralho fechado, tem alguns personagens ou bases que fazem isso. Mas no geral é baixa cartas, compra cartas e ataca o seu oponente. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente joga assim, tá? Te lembrou algum jogo? Pois é. Ele é amplamente inspirado no Star Realms, né? Algumas pessoas até o acusaram de ser um plágio mal feito do Star Realms. Eu acho que tem um pouco de injustiça nesse comentário, mas vamos tentar chegar aqui num consenso. O Star Realms, ele tinha a vantagem de que todas as cartas, né, no Star Realms base, você tem 4 facções, quando elas são divididas por cores, né? E você tem a vantagem de você poder jogar com todas as cartas. Então tudo que está na mesa é útil. Então no Star Realms você comprava para fazer combos. Então você tentava pegar mais das cartas verdes ou mais das cartas vermelhas. Não é que você não pudesse comprar cartas amarelas, cartas azuis, né, ou coisa do tipo. Mas você tentava focar em 1 ou 2 cores de cartas para o seu jogo virar um festival de dano. Aqui é próximo disso, só que aqui tem um porém. Eu só posso comprar cartas da minha facção e cartas neutras. E às vezes pode acontecer da trilha de compra ficar preenchida de cartas que não são para você. E aí literalmente o seu jogo trava, tá? Eu acho que o problema, a maneira como você combate isso é você ficar batendo nessas cartas, né, obrigatoriamente para ciclar a fila do meio e você fazer recompensa. Eu acho que o que faltou nesse jogo, né, porque isso realmente é frustrante, eu joguei partidas em que veio muita coisa para mim e eu simplesmente obliterei o meu adversário, obliterei. E eu passei por isso também, tipo, não vinha carta, simplesmente não vinha carta, só abria a carta pro meu adversário e quando abria a carta neutra, abria na vez dele, ele comprava, porque quando você compra, você substitui imediatamente, né, a reposição imediata. Vinha a carta pro adversário, eu falava, cara, não tá funcionando, então ele tem um fator sorte muito forte. Eu acho que aqui, talvez uma house rule, ali poderia fazer uma coisa tipo, dar um refresh, né, vamos limpar, tem que ter alguma forma de limpar a fileira de cartas. Alguns personagens fazem isso. Do Império, por exemplo, tem alguns personagens onde você pode simplesmente exilar cartas do meio, né? Então, eu quero eliminar... Então, você não precisa necessariamente bater nas cartas. Você tem essa habilidade de exilar as cartas e tirar as cartas do jogo. Não é descartá-las, tá bom? Isso é uma palavra do Magic, né? Exile a carta. No geral, eu gostei bastante, tá, do Star Wars Deck Building Game. Eu acho que as comparações com o Star Realms são válidas, né? Eu acho que eles têm sim muitas similaridades, mas eles têm gameplays muito distintos, né? Então, enquanto o Star Realms, os combos que você tem são combos a grosso modo para causar dano e melhorar a sua capacidade de compra, e no Star Realms você também tem as bases, que elas ficam lá para tancar, né, para segurar dano, e aqui você tem as naves capitais. Eu acho que aqui no Deck Building ele te dá possibilidades de jogo mesmo. Então você vai ter poderes variáveis, tem personagens que eles interagem uns com os outros, né? Muita gente fala assim, porra, mas não tem o Yoda e não tem o Palpatine. Eu mesmo fui um desses que falou. Eu depois jogando algumas partidas eu até entendi, né? Talvez eles pudessem desbalancear o jogo ou tirar o foco do tema. Porque o foco do tema tá na capa, né? É a luta do Vader versus Luke Skywalker, uma das lutas mais famosas aí do entretenimento. Então, para você que gosta aí de deck building, jogos rápidos e principalmente do tema Star Wars, eu acho que o Star Wars Deck Building Game é uma baita jogatina legal, tá bom? E fique atento também, porque ele também tem essa semelhança aí com o Star Realms, né? Não adianta tapar o sol com a peneira e falar que são jogos totalmente distintos, porque no final das contas não são. Mas, se eu for comparar qual é melhor ou pior, aí eu fico bem em cima do muro aqui, eu acho que não tem. Eu acho que é mais questão de gosto mesmo e você adaptar cada um dos jogos ao seu estilo de jogatina. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.